a nossa experiência com Deus nos dá prazer de estar na casa do Senhor, e na casa do Senhor assistir o serviço do Senhor e ser desatado fé. Se Jesus não tivesse criado a igreja, quem criou foi a maior invenção do planeta. Porque depois da sua casa, a igreja é o melhor lugar, porque a igreja é a autoridade que traz o céu para a terra. E eu acredito que quando você vem numa igreja, que quando você participa de um culto e você adora a Deus e busca a Deus, um milagre desata na sua direção. Todo mundo que está aqui vai sair debaixo de um milagre, de um sobrenatural. Deus tem algo muito lindo para fazer na sua vida, na sua história, construir a sua personalidade de homem de Deus, de mulher de Deus, e fazer de você um líder desatado para o sobrenatural. Mas para você ser esse líder, você precisa de 3 experiências. 2 são descartáveis, uma indispensável. A primeira experiência é a minha experiência com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus. Essa tríade de experiência com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus firmam os meus passos no caminho do Senhor. E eu sei que há uma alegria quando o convidativo vem. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Esse convidativo mexe com a nossa vida, porque nós sabemos que vir à casa do Senhor é cumprir um comando do próprio Deus. É Deus dizendo que nos quer na assistência do serviço na sua casa e elaborando o nosso coração na direção dele para um culto poderoso na sua presença. Essa minha experiência com Deus firma os nossos pés na casa do Senhor. Quando você vira algumas pessoas vacilando, você pode suspeitar que estão isentos de experiências com Deus, porque a Bíblia diz que aqueles que têm experiências com Deus firmam os seus pés estão firmes na casa do Senhor e na presença do Eterno. Há uma chamada profética. Deus quer que a gente crie hábito, a cultura, o código de honra. Quando você vem à igreja, um culto, se você passar um dia, que é muito difícil alguém passar um dia de 6 a 6, de 6 da manhã às 6 da tarde na presença de Deus. A Bíblia diz: se você passar um dia, não é uma noite, é um dia na presença do Senhor, você vai ser restituído 3 anos da sua vida. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Para cada dia na presença do Senhor, 1000 dias de restituição. 1000 dias são 3 anos. Então, quando eu passo um dia na presença do Senhor, não me dividindo com nada, apenas servindo ao Senhor, entrando na presença dEle, usufruindo de tudo que Ele é, na sua essência para a minha vida, eu sou restituído. Então, quem vem à casa do Senhor, nessa experiência com Deus, não faz favor para Deus, faz favor para si mesmo. É você investindo na sua própria vida. Aí algumas pessoas dizem: mas eu não tenho tanta vontade de vir à igreja. O que a gente precisa para vir à igreja é só experiência com Deus. Se a gente tiver uma experiência com Deus, a gente tem prazer de vir à igreja. Se não tiver, a igreja é um enfado, se torna um lugar extremamente desagradável. Mas se a gente tiver uma experiência com Deus, a casa do nosso Deus é o melhor lugar que poderemos estar. É um lugar de alegria, é um lugar de paz, é um lugar de gozo, de ministração, de encorajamento, de fé, de disposição, de palavras de destino, onde Deus muda a nossa vida e toda a nossa história. Tem pessoas aqui hoje que durante esses 7 dias vão viver milagres extraordinários da parte do Senhor, porque quando a gente vem na casa do Senhor, a gente vem buscar a Deus, e a Bíblia diz que quem busca a Deus encontra. Então, se eu estou buscando a Deus, eu vou me encontrar com Deus. Deus me vê, Deus me ouve, Deus me percebe, Deus sabe de tudo. Aí você diz: Deus está lá preocupado comigo. Claro que está, tanto está que Ele está ali encaminhando pela fé, para que você tenha paz com Ele, e que você tenha relacionamento com Jesus Cristo, seu Filho, e o Espírito Santo lhe moldando para uma nova vida. Agora escute algo: essa experiência com Deus, ela é decisiva para eu ter prazer na casa do Senhor. Mas as 2 outras experiências que são dispensáveis são: a primeira experiência, a experiência com a igreja. Se você tiver experiência com a igreja apenas no âmbito social, você não recebe impacto, nada muda na sua vida. Por quê? Porque a igreja é um ambiente espiritual da energia do reino. O que é energia? É o poder de Deus, é a unção de Deus, é a liberação da vida de Deus. As pessoas que não têm experiências com Deus,
e têm experiências na igreja, elas não se firmam no reino. Na igreja elas se emocionam, na igreja elas se arrepiam, na igreja elas choram, na igreja elas têm experiências de público, experiência de toque, porém, se não tiver experiência com Deus, elas não prevalecem. Por isso que você pergunta, cadê fulano de tal? Por que nunca mais apareceu? Porque teve uma experiência apenas com os bancos, com a cortina, com a parede. Se a igreja muda o cenário, as pessoas ficam emburradas. Se a igreja muda a cortina, as pessoas ficam entristecidas, porque elas têm um saudosismo geográfico. Elas não têm uma experiência com o Senhor. A nossa experiência com Deus é que faz com que os nossos pés se apressem para a presença do Senhor, e a gente gesta a alegria de estar na presença dele. Se nós não estivermos na presença de Deus e tivermos só uma experiência de culto, vira um clube social. E a igreja não é um clube social, a igreja é uma agência autorizada do reino de Deus, para que os filhos de Deus vivam a vida de Deus, o caráter de Deus, e não é para pessoas melhorarem a sua vida, é para mudarem radicalmente a sua história. Quantos creem nisso e quantos recebem? A igreja não foi feita para lhe dar uma melhoradinha. Melhora um pouquinho. Como é que está falando? Está melhor, está indo na igreja. Igreja não foi feita para melhorar pessoas, foi feita para mudar caráter, para as pessoas viverem a nova vida. Aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. As coisas velhas já são passado e tudo agora se faz novo na sua vida. Diga amém e dê um aplauso a ele. Coríntios 5,17. Essa é a chamada do reino. Então eu não posso vir à igreja apenas por causa do clube social. Eu tenho que vir à igreja, porque este lugar é o lugar onde Deus vai estar falando comigo, ministrando a minha vida, me incentivando e me levando para caminhos altos e abrindo a minha mente e o entendimento que mesmo que algumas pessoas não queiram ir, nada pode me impedir de ir à casa do Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. Às vezes a gente diz assim: hoje eu não estou com vontade de ir à igreja. Poxa vida, por que eu não fui? E quando a gente vem, a gente sai dizendo: ainda bem que eu vim, porque a carne não é convertida. Diga a pessoa ao seu lado: sua carne não é convertida. Vamos lá, diga lá. Diga: sua carne não é convertida. Fale mais alto isso. Se sua carne não é convertida, ela, por não ser convertida, ela não vai adorar a Deus. Quem nasceu de novo foi o seu espírito, não foi a sua carne. Então o inimigo vai querer lhe bloquear a sua carne. Carne não adora a Deus. Olhe para você se ajoelhar na presença do Senhor, dizendo assim: não, aqui mesmo está bom. Obrigado, Senhor, por tudo. Você não quer ajoelhar, porque carne não se dobra. A nossa carne obedece o comando do Espírito. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 5, 16 seguinte, que há uma guerra entre a carne e o Espírito. Um se opondo ao outro para não fazer o que o outro quer. O Espírito diz: faça isso. A carne diz: não faço. A carne quer mandar no Espírito, o Espírito diz: não obedeço. Quem nasceu de novo não obedece à carne, mas quem nasceu de novo, a carne se submete, porque é autoridade sobre a carne. A carne é a comida da serpente, é a comida de Leviatã, é a comida do pecado. Quando nós nascemos de novo, o pecado não tem mais lugar na nossa vida. Nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, e o pecado não nos domina mais, mas nós dominamos o pecado. Quantos creem nisso? Está escrito em Romanos capítulo 6. Então, que nossa vida, o nosso carne vencedor. Dê um aplauso ao Senhor. Você disse para a carne: você não vai mandar em mim. Há uma obediência no Espírito, há uma ordem do Espírito. Então as pessoas que são nascidas de novo não obedecem aos comandos da carne. A carne se opõe ao Espírito. Não vá ao culto. Hoje, 3 horas da tarde, nós estávamos em Porto Velho. Eu tinha todos os motivos de dizer: não vou no culto hoje não. Trabalhei de manhã, trabalhei ontem, trabalhei anteontem, estou cansado. Eu tinha esse direito no meu físico, no meu intelecto, no meu entendimento.
Mas espiritualmente, alguma coisa chamada novo nascimento é muito maior do que a nossa vontade para subjugar as obras da carne e dizer à carne: você não é maior do que o espírito. Então o espírito nasceu para subjugar a carne e não a carne subjugar o espírito. Entre a guerra da carne e o espírito, quem vai vencer? Quem vai vencer? Quem estiver mais forte. Se você der lugar à carne, você é vencido. Se você alimentar o espírito, ele vai vencer a carne. Em todas as áreas da sua vida você será um vencedor, se você der lugar ao espírito. A Bíblia diz: não dê lugar à carne. Não dê lugar à carne. Não dê lugar à carne. Olha, se a Bíblia diz não dê lugar à carne, a Bíblia sabe: se você der lugar à carne, você está chamando a existência a sua derrota. Mas se você permitir que o Espírito de Deus domine a sua vida, governe a sua história, aí está um homem de Deus, uma mulher de Deus, um líder de avivamento que está nascendo para subjugar toda a mentira do inferno e toda a obra da carne e não permite a vida a nossa. A terceira experiência é a experiência com homens, a experiência com pessoas, a experiência com líderes. Às vezes as pessoas têm experiência com líderes, não tem experiências no templo e nem tem experiências com Deus. E quando o líder começa a manipular essas vidas, teleguiar essas vidas ficam monopolizadas. Isso chama espírito de Jezabel, onde pessoas querem dar comando na vida dos outros, quebrando até os princípios e a lei do Senhor. Nada pode ser maior do que o princípio sagrado, mas as pessoas por ignorância não se submetem ao reino e ao rei, porque estão agora com foco em homens. Eu quero dizer a vocês: se eu causar um escândalo na sua vida, você não tem direito nenhum de me seguir, porque você só me segue porque eu sou homem de Deus, eu ando em retidão com Deus, com o seu povo, com o seu reino, e você me segue pela unção que tem na minha vida. Você sabe disso. O que mantém a vida de um homem de Deus, que segura as pessoas que estão debaixo do seu manto, é a santidade, e todos que aqui estão vão viver a santidade em um nível sobrenatural. As pessoas que não observem a santidade, elas desarticulam, elas perturbam, elas tiram as pessoas do foco, elas guiam as pessoas nos pensamentos humanistas, no espírito de manipulação, no espírito de mentira, no espírito de Jezabel, no espírito de Leviatã, trazendo uma contenda, trazendo desconforto, uma mentira na vida das pessoas. E as pessoas, quando se decepcionam com as pessoas, se elas não tiveram experiência na casa do Senhor, e elas não tiveram experiência com o Senhor desta casa, com o líder maior, com aquele que morreu e ressuscitou por nós, elas não prevalecem no reino. O que vai fazer você prevalecer no reino, você seguir a Deus e seguir o povo de Deus, não é você ter experiência com homens, com líderes, com seres mortais, é você ter experiência com aquele que morreu por você, que te ressuscitou e que te trouxe uma nova vida, fez de você uma nova pessoa e gerou em você o caráter dele. Tem alguém aqui que passou por esse processo? Então se expresse na presença do Senhor, porque Deus quer que você saiba que Ele morreu por você e ninguém tem mais direito na sua vida do que Ele. Diga amém e dê um aplauso a Ele. Ninguém. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 17 a 19, que pastores e líderes são apenas guias que cuidam e velam pelas nossas vidas, mas eles não são deuses, eles não são autoridade além do que a Bíblia diz. Eles são constituídos para orientar o povo de Deus e fazer com que o povo de Deus viva em santidade. Diga santidade. Fale mais alto isso. Diga isso a 3 pessoas: santidade. Os líderes de santidade, eles promovem as pessoas para Deus e não para si. Os líderes de santidade, eles promovem as pessoas para Deus e não para a igreja. Os líderes de santidade, eles levam o povo à intimidade com o Senhor. A Bíblia diz que você é um vaso de santidade e honra. Quando eu ouço alguém dizendo: eu sou um vaso de Deus, eu sou um vaso escolhido, a Bíblia diz que vaso de Deus é separado. Santo quer dizer separado. Todo homem de Deus,
Toda mulher de Deus é separado para ser santo, irrepreensível diante dele em amor. Quem crê e quem recebe diz amém e dá um aplauso ao Senhor. É isso que Deus quer. Deus reivindica de mim, Deus reivindica de você santidade absoluta. Diga amém. Você vai ver a Deus. Você vai ver a Deus. Deus vai se revelar a você. Homens, Deus vai se revelar a você. Mulheres, Deus vai se revelar a você. A Bíblia diz que Deus se revela aos filhos. Você vai ver Deus. E eu quero lhe dizer que você não vai morrer. Que tem ainda deve estar dizendo que eu vou morrer e que eu vou ver Deus. Ô Deus, daqui a 100 anos, tá bom? Que o Senhor está numa eternidade, um dia para o Senhor é como 1000 anos, então o Senhor pode esperar meio-dia. 500 anos. Então, por favor, Deus, a Bíblia diz que toda pessoa santa vê Deus. Você vê Deus na pessoa, você vê Deus no líder, você vê Deus na floresta, você vê Deus no ar, porque você começa a agradecer. Obrigado, Senhor, pela vida do meu líder. Obrigado, Senhor, pela vida da geografia onde eu vivo. Obrigado, Senhor, meus olhos abriram, eu vi o verde, eu vi o amarelo, eu vi o azul, eu vi o branco. Senhor, eu vi o rio. Senhor, eu vi as pessoas. Obrigado por eu estar vivo. A Bíblia diz que eu deito, durmo e acordo, porque Deus me sustenta. Quando eu sou um homem santo, eu vejo Deus em tudo, porque as coisas puras são para os puros e as coisas santas são para os santos. Mas a Bíblia diz: sem santidade ninguém verá a Deus. A única coisa que nos faz ver a Deus é a santidade. Eu quero lhe dizer que você vai ficar possesso. De santidade. Tomado de santidade. Homens, o que elas acham que as pessoas têm que ser mais uma pessoa. As coisas santas são para os santos. As coisas puras são para os puros. As coisas separadas são para os separados. Então a gente precisa abrir a mente de que algo muito lindo da parte de Deus está vindo na nossa direção. Você vai ver a glória de Deus na nossa santidade se adquire. Diga a pessoa ao seu lado: adquira a santidade. Diga a 3 pessoas: adquira a santidade. Mas santidade se perde. Aquele rapaz era tão santo, aquela moça era tão santa, aquele líder era tão santo, aquele homem era um homem de Deus, era tão santo. Então eu posso ser um santo que era, eu posso ser um santo que vou ser ainda, mas eu posso ser, na minha essência, um homem de Deus, santo. Fui, sou e serei, porque santidade é uma decisão no caráter. O meu caráter decide ser santo. Eu não posso crer que eu passe 6 horas do dia santo, 6 horas do dia mais ou menos santo, e as outras horas do dia endemoniado ou demonizado. Eu não posso crer nisso. Se eu sou santo na minha essência, eu sou santo no tudo que eu faço, no tudo que eu realizo, vai ter o peso da glória do eterno. Tem alguém crente aqui? O peso
da glória do eterno. Então santidade eu posso ter, e santidade eu posso perder a que eu tive. Você sabe, você conhece pessoas. Eu disse para uma pessoa: olhe para mim. E a pessoa não tinha coragem de olhar para mim. Olhe para mim. E a pessoa não tinha coragem de olhar para mim. Só olhe para mim. Eu tenho saudade do tempo que você era santo. Saudade do tempo que você era puro, era limpo. E você não aprendeu essa rota comigo. Nós não temos saudade da carnalidade, mas sentimos falta da santidade. Porque para isso nós fomos chamados, para sermos santos. Efésios capítulo 1, de 1 a 4, com ênfase no versículo 3 e 4, diz que antes que o mundo fosse formado, Deus me fez santo e irrepreensível para Ele em amor. Dê um aplauso a Ele. Antes do mundo ser formado, antes de qualquer coisa ser criada, Ele me fez santo e irrepreensível diante dEle em amor. Santidade é uma chamada divina. Vamos falar juntos? Santidade é uma chamada divina. Pode ser mais alto? Sede santos, assim como é santo o nosso Pai que está nos céus. Eu acho que Deus, muitas vezes, cria uma expectativa na nossa direção, que parece que nós nunca vamos conseguir. Seja santo, assim como eu sou santo. É você ser santo, assim como Ele é santo. Eu quero lhe dizer que essa santidade vai pegar a tua vida, a tua história, a tua família, o teu trabalho, tudo que você tem, tudo que você é. Tem alguém aqui que tem fome e sede da santidade de Deus, dessa vida de Deus? Então reaja da melhor forma na presença dEle, gritando: eu quero ser esse santo que a Bíblia diz. Todo santo homem de Deus, toda mulher santa de Deus atrai multidões de santos. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso desejo. Nós homologamos um jejum para a santidade. O jejum de Daniel é o jejum da santidade, para vencer o principado de Ciro, para vencer o principado de Nabucodonosor, para vencer o principado da Pérsia, para vencer o principado da Babilônia, para vencer o principado do engano. Santidade tem poder em Deus para vencer os principados que rondam a nossa vida e que cercam a nossa geografia. Eu quero dizer que a sua santidade vai fazer com que todos os inimigos e adversários batam retirada em nome de Jesus. Quem aqui crê, recebe, para dar um grito de libertação na presença dEle. Amanhã Deus vai fazer um milagre na sua casa. Oh, Rei Caramanaya. Amanhã Deus vai fazer um milagre na sua casa, na sua família. Olha o que eu estou lhe dizendo: amanhã vai chover milagre no seu território. Apóstolo René, o senhor deve ter inflamado pelo discurso. Não! Santidade é a semente de hoje para trazer o milagre amanhã. Santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas. Diz o Senhor. Você quer ver milagre amanhã? Quer ver maravilha amanhã? Quer ver o meu sobrenatural amanhã? Se santifique hoje, santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei maravilhas no meio do meu povo. Quem crê e quem recebe, então reaja aí no nível que você crê e que você recebe. Santidade. Ninguém está atrás de um líder intelectual. Ninguém está atrás de um líder que fabrica boas ideias. Todo mundo tem fome de um líder santo para desatar uma novidade de mudança no nosso caráter. O que nós queremos é entrar num culto e sair dizendo: Deus falou hoje comigo. Hoje Deus sinalizou o meu destino e a minha mudança radical. Eu não estou muito impressionado,
porque ninguém é mais inteligente do que Deus, ninguém é mais sábio do que o Senhor, mas a sua essência é de santidade. Santidade não elimina inteligência, nem despreza a sabedoria, pelo contrário, vem homologando para que o nosso caráter seja ajustado. O que nós precisamos é entender que tem uma novidade de Deus na nossa direção: ser santo, ser puro, ser limpo na presença dEle. A Bíblia mostra que nós somos homens e mulheres com destino. A Bíblia diz que quem quer vencer suas batalhas tem que se preparar na santidade. A Bíblia mostra, se você quer ser um líder de diferencial, onde você vive tem que ser santo. A Bíblia diz: seja santo em toda a vossa maneira de pensar. Diga: pensamento santo. Vamos, diga mais uma vez. Fale mais uma vez. Quem tem pensamento santo não pensa em divórcio. Quem tem pensamento santo não pensa em trair esposa, nem trair marido. Quem tem pensamento santo não pensa em roubar no mercado. Quem tem pensamento santo não pensa em enganar o seu irmão. Tudo que é verdadeiro, honesto, puro, justo, amável, boa fama, se há virtude, há louvor, seja isso que ocupe a sua mente. 1 Coríntios 2,16 diz que você tem a mente de Cristo. E Cristo não tinha uma mente impura, insana, Ele tinha uma mente santa. Deus diz que você vai ter uma mente santa. Seja santo em toda a vossa maneira de pensar. Se eu sou santo na minha maneira de pensar, eu sou santo na minha maneira de agir. Eu vou agir na minha santidade de acordo com o que eu penso da minha santidade. O conteúdo da minha mente, aquilo que encheu a minha mente, é a minha essência. Nós precisamos seguir homens de Deus, mulheres de Deus, que sinalizem santidade na nossa vida, e não guerra de poder, e não disputa de territórios, essas mediocridades que não passam de pensamentos de altivez contra o pensamento de Deus, contra o raciocínio de Deus e contra o princípio bíblico. Deus não quer que a gente esteja ganhando as pessoas por disputa. Deus quer que as pessoas nos sigam pela santidade da nossa vida, pela vida irrepreensível, pelo caráter, porque somos homens de oração, homens de jejum e homens determinados para Deus. Quem anda com a gente não erra o caminho do trono, chega diante do Eterno e todos estão salvos, porque esta é a visão do modelo dos 12. Tanto te salvarás a ti mesmo, como todos aqueles que te seguem. Alguém aqui pode dizer amém? Dá um grito de vitória ao Senhor. 1 Timóteo 4,12 é o que nós precisamos entender. A Bíblia diz que eu posso ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e ter lábios poluídos. Isaías capítulo 6, de 1 a 13. Ai de mim que pereço, porque eu estou no meio de um povo de lábios impuros, e eu sou um homem de Deus, de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, Jeová de Sabaote, o Senhor dos exércitos, e os serafins voam diante dele, com 2 asas cobrem o rosto, com 2 asas cobrem as pernas, com 2 asas voam e dizem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É isso que é falado de noite diante do trono. Quando nós nos percebemos, nós estamos com os lábios contaminados de pensamentos, de palavras, de altivez, contra os decretos de Deus, contra os pensamentos do Eterno. E Deus vai tirar a brasa viva do altar, e Ele vai tocar nos nossos lábios, e nós vamos falar em linha com a sua palavra e com a sua promessa. Homens de Deus, mulheres de Deus, chegou a geração da santidade, porque só a santidade vence a imoralidade. Tem algum crente aqui que pode dizer: eu quero isso para a minha vida? A Bíblia não chama de pecado, chama de abominação aquilo que Deus rejeita. Chama-se a imoralidade. Em Romanos capítulo 1, 26 seguinte, Paulo diz: o homem
mudou seu hábito natural. Homem deitando com homem, mulher deitando com mulher. E um se preferindo ao outro, homem com homem, mulher com mulher. Mudar o uso natural. Isto é abominação ao Senhor. O pecado da imoralidade é o pecado desse século, da abominação. Imoralidade só se vence com santidade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Se está destilando de um lado pelas trevas o maior nível de imoralidade, então vê o contra-ataque do mundo espiritual da bondade, do reino da luz. Seremos possuídos da santidade do Senhor. Alguém pode dizer alguma coisa? Santidade. Então reage, por favor. Santidade. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade. Não precisamos estar destilando a nossa carne para alimentar a nossa carne fora do tempo, fora da hora, fora da época, porque os nossos hormônios estão mais vivos do que o nosso compromisso elementar e a nossa experiência com Deus. Vazios de experiências com Deus, cheios de experiências de igreja e cheios de experiências com líderes. Deus não está se importando com sua experiência com seu líder, sua fidelidade com seu líder, se você não entendeu a fidelidade com ele. Não vale nada. Deus está trabalhando esse caráter em nós. E Ele diz: se você entender a minha santidade, você vai ser separado e eu vou lhe enviar. Ai de mim que pereço. E os serafins dizem: santo, santo, santo. Mas eu ouvi a voz do trono depois que Deus me purificou. Diga: quando Deus me purificar, eu não serei mais meu. Diga mais uma vez: eu serei somente dele. Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esta é a vida que agora vivo na carne. Vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quando Isaías viu o serafim dizendo: santo, santo, ele, o serafim, arrancou a brasa do trono como uma tenaz, com muita força, e voou na direção dele, queimou a boca e disse: agora você tem uma boca santa. O que Deus precisa é queimar nossa boca, para que os nossos lábios não falem mais incredulidade, mentira, nem contrarie o princípio do reino. Homens e mulheres que só falam a verdade na direção de Deus. E ele disse: quando tocou nos meus lábios, uma voz do trono perguntou: quem irá por mim a este povo? E eu lhe respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque todo líder santo perdeu a motivação para si próprio e o seu coração está na direção do eterno. Deus vai lhe atingir de cheio e você vai ser um homem de Deus. Não vai perder a razão da sua social, do seu CPF, das suas obrigações, mas todo mundo, quando olhar para você, verá em você um líder, um homem de Deus, uma mulher de Deus, incontestes, santos homens de Deus, santas mulheres de Deus, chamados para uma revolução espiritual. Quem crê nisso e quem recebe isso na sua vida? Amanhã, quando você acordar, você vai dar bom dia, olhando para o espelho, e vai dizer: bom dia, santo. Bom dia, santa mulher de Deus. Bom dia, santo homem de Deus. Você vai se olhar e vai dizer: este será um dia que eu não pecarei na direção do meu rei, e farei bem ao meu próximo. Porque qualidade de vida em Deus é aquela que a gente faz bem para as pessoas e não prejudica a nós mesmos. Isso é a qualidade de vida das pessoas que andam no reino. Porém, a Bíblia diz no livro de Ezequiel 36, 24, conversando no 23: eu vindicarei, diga vindicarei. Eu nunca ouvi ninguém falar este verbo.
Vindicarei. Olha, você já vindicou isso? Já ouvi falar reivindicar, mas vindicar. Vindicar é um verbo teológico, é exigir direito. Deus disse: eu vou exigir o meu direito da sua vida, eu quero que você seja santo. Deus está dizendo para você hoje, por favor, coloque-me na tela agora. Olhe para essa tela. Deus está dizendo para você hoje, escute o que eu estou lhe dizendo, olhe para essa tela. Deus está dizendo para você hoje: eu vindico o direito de você ser santo, porque eu sou santo e a minha essência está dentro de você. Deus te chama hoje, santo homem de Deus, santa mulher de Deus. Eu quero que você seja santo. Vindicarei o meu direito. Diga a pessoa ao seu lado: Deus está reivindicando. Diga: Deus está pedindo o direito dele. Vamos, diga: Deus está pedindo o direito dele. Assim diz o Senhor: vindicarei a minha santidade do meu nome que foi profanado. O versículo 24: lhe darei nações e lhe trarei para a sua geografia de volta. 25: então eu vou derramar água limpa sobre você, aspergir água pura sobre você. Você vai ficar purificado, você vai ficar limpo de todas as suas imundícias, e você vai arrancar toda a idolatria da sua vida. Diz o Senhor Todo-Poderoso: eu vou lhe dar um novo coração, e eu vou colocar dentro de você um espírito novo. Vou tirar de você esse coração de pedra, e eu vou colocar em você um coração de carne que teme o meu nome. Porei dentro de você o meu espírito, e farei com que você ande na minha presença e nos meus estatutos, e guarde todos os meus decretos. Você vai habitar na terra que eu lhe dei, e você vai honrar os seus pais. Você será chamado meu filho, e eu serei chamado seu pai, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu vou lhe dar livramento de mim, de eu multiplicar absurdamente na terra da promessa, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Quantos creem e quantos recebem a vindicação da santidade do Senhor? Diga: o Senhor é santo. Diga mais uma vez. Diga: Deus, eu não quero experiência igreja. Eu não quero experiência com líderes. Eu quero experiência com a tua santidade. Isso me basta. Escute, não é todos que sentem fome e sede de santidade, porque alguns gostam de ser carnais. Quantos querem buscar a santidade do Senhor? Então nós vamos subir ao monte de Sião, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos levantar um clamor pela nossa vida, pela nossa família e por aquilo que nos interessa, que interessa a Deus. Vamos dobrar os joelhos na presença dEle. Essa igreja vai começar a inaugurar os seus joelhos de volta na presença do Senhor. Eu subirei ao monte do Senhor. Espírito Santo, meu doce amigo, meu fiel companheiro, nós estamos submetidos à tua presença. Nós temos fome de santidade. Nós não estamos impressionados com multidão,
porque se não tiver o teu caráter, não vale nada. Nós queremos santidade na nossa vida como homem de Deus, como igreja que o Senhor nos elegeu com um manto tão lindo. Queremos santidade na nossa casa e naquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós não queremos acordar os nossos hormônios, as nossas carnalidades, Senhor. Tanto com essa santidade hoje foram despertados, e o Senhor vai visitá-lo de uma maneira sobrenatural, porque nós temos fome, sede da justiça do reino, fome e sede da justiça do reino, é a santidade do Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como nós podemos te servir se a gente não te vê e não te percebe? Não passa de falar os cursos nesta hora. Enche do teu Espírito Santo, meu Deus. Enche da medida da tua santidade. Levante sua voz na presença do Senhor. Pode levantar o seu grito na presença dele. Não tenha vergonha de levantar a sua voz na presença. Oh Deus, aqui homens de Deus. Muitos já foram homens santos. Hoje vivem apenas o mecanismo da fé. Nós queremos ser devolvidos, meu Deus, nessa integridade do reino, onde vão dizer verdadeiramente: aí estão os homens e as mulheres de Deus. Nós queremos ser identificados, meu Pai, como homens e mulheres de Deus. Nós queremos ser chamados como homens e mulheres de Deus. Nós precisamos, ó Deus, desse título não dados pelos homens, mas homologado do céu para a terra. Tem muita gente aqui, meu Deus, que te ama de verdade, que tem um grito escondido aí dentro, porque não aguenta mais viver a vida que vive, e que estão com fome e sede da tua santidade. Não tenha vergonha de levantar a sua voz na presença dele. Não tenha vergonha de levantar o seu grito na presença dele. Vamos entrar no lugar santo, com legitimidade, porque podemos, porque conhecemos o princípio da santidade. Não tenha vergonha de levantar a sua voz na presença dele e dar o seu grito na presença dele, de chorar na presença dele. É um sinal de que algo está acontecendo na nossa vida. Estamos fartos de não ter dado muita oportunidade à tua santidade na nossa vida. Tanta carnalidade cercando o nosso arraial, a nossa vida, os mapas do nosso coração. Tanta coisa que o Senhor nunca nos pediu para fazer. Nós queremos ser santos, ó Deus. Estamos cansados de experiências com líderes que nem têm compromisso contigo, nem santidade. Apenas querem criar situações para si mesmos. Nós queremos ser santos na tua presença, porque essa é a tua reivindicação, esse é o teu exagero na nossa direção. Seja santo como eu sou santo. A Bíblia diz que os céus são para os eleitos, que se tornaram santos no Senhor. E nós não queremos que esse mundo externo, Senhor, perturbe a nossa vida, nem nada seja maior do que o Senhor em nós. Aquilo que subiu à nossa mente é porque está ocupando o lugar do Senhor na nossa vida. Então retire
nos faça líderes com esse novo coração. Vindica isso em nós e diremos sim para o Senhor. E obrigado pela tua santidade, que ela nos faz bem, ela nos anima, nos encoraja e nos faz o diferencial para termos uma multidão de líderes santos que tem o teu caráter e a tua essência. Obrigado por esse jejum, meu Deus, que nos desperta no mundo espiritual. Algo tão simples, mas que amplia a nossa visão para termos uma qualidade de vida espiritual melhor com o Senhor. Que todos sejam abençoados para esse novo tempo e para essa nova conquista, no poder do nome de Jesus.